Essa semana eu estava refletindo sobre a quantidade de bênçãos que Deus nos dá todos os dias. E eu estava fazendo uma lista de algumas bênçãos que Deus já me deu. Dentre essa lista, tem um livro que desde que apareceu na minha vida tem me abençoado muito. Ele tem me aproximado mais de Jesus Cristo, tem me feito entender o meu propósito nessa terra, tem me ajudado a entender o que Jesus Cristo espera de mim. E eu queria muito compartilhar com vocês qual livro é esse. Então, se você quer saber, continua nesse vídeo para descobrir. Pelo título do vídeo você já deve saber de qual livro eu tô falando, né? Esse livro aqui, o Livro de Mórmon. Mas você já se perguntou que livro é esse? Quem é Mórmon? Sobre o que esse livro fala? Eu vou te explicar agora. O Livro de Mórmon é um conjunto de escrituras sagradas semelhante à Bíblia. E é importante dizer que ele não substitui a Bíblia, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O que eu quero que vocês entendam é que o Livro de Mórmon ele foi escrito há anos atrás, na mesma época que a Bíblia estava sendo escrita. Mas como assim, Carol? A Bíblia foi escrita lá no Oriente Médio e o Livro de Mórmon foi escrito no continente americano. Deus chamou profetas naquela época aqui no continente americano para poder receber revelação e guiar o povo, assim como era na época da Bíblia. Vocês já pararam para pensar que naquela época não existia internet, né? Eu sempre gosto de fazer essa comparação. Não existia internet, não existia telefone. Então, como que as pessoas que viviam desse lado do mundo, no continente americano, poderiam ouvir falar sobre Deus, se elas não tinham como ligar para as pessoas que estavam no Oriente Médio? É por isso que, assim como Deus tinha profetas e revelava o seu segredo aos seus profetas lá no Oriente Médio, ele fazia a mesma coisa aqui no continente americano. E nem venha me dizer que naquela época não tinha gente vivendo aqui no continente americano. Nós sabemos muito bem que quando as Américas foram descobertas, tinham índios aqui, tinham pessoas vivendo aqui, filhos de Deus, que também tinham a oportunidade de ouvir falar sobre Jesus Cristo, que viria e redimiria toda a humanidade. Esse livro aqui foi escrito há muitos anos atrás, no idioma egípcio reformado, e anos depois ele foi traduzido pelo poder de Deus por um profeta chamado por Deus, chamado Joseph Smith. Tá, Carol, se o livro fala de Jesus Cristo, te aproxima de Jesus Cristo, quem é Mórmon? Por que o nome é o Livro de Mórmon e não o Livro de Jesus Cristo? Eu vou explicar isso para vocês. Mórmon, ele foi um dos profetas que viveu nessa época aqui. Ele foi o último profeta, um profeta historiador responsável por compilar todos os registros dos profetas que viveram antes dele. Então Mórmon pegou lá os registros de todos aqueles profetas, resumiu, colocou aqui nesse livro, né? E é por isso que o livro leva o nome dele. Mas o livro não fala sobre ele, fala sobre Jesus Cristo. E aqui embaixo vocês podem ler, fala que é um outro testamento de Jesus Cristo. Outro, não o mesmo ou não um que substitua. Ele confirma sobre Jesus Cristo, assim como a Bíblia. E agora que eu fiz um contexto geral sobre o livro para vocês entenderem um pouquinho, eu dividi esse vídeo em 3 fatos bem rápidos e simples sobre o Livro de Mórmon. E o primeiro é, o propósito do Livro de Mórmon é nos ajudar a conhecer mais sobre Jesus Cristo. Uma coisa que eu não entendo é como alguém pode dizer que odeia uma pessoa sem de fato conhecê-la. Da mesma forma, nós ouvimos pessoas falando que odeiam um livro sem de fato conhecê-lo. Infelizmente, nós ouvimos algumas pessoas falando que o Livro de Mórmon nos afasta de Cristo, que é um livro ruim, mas eu quero te dizer que isso é mentira. Tem uma escritura aqui no Livro de Mórmon mesmo que fala sobre o propósito desse livro, que está em 2 Nef 25, versículo 26. Olha só o que fala. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Essa escritura mostra exatamente sobre o que esse livro fala, sobre Jesus Cristo. E esse livro tem me aproximado de Jesus Cristo em todos os momentos da minha vida. Eu tenho aprendido mais sobre o que Cristo espera de mim e sobre quem Ele é de fato, que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, que Ele morreu por mim, pagou pelos meus pecados, para que um dia eu tenha a oportunidade de voltar a viver com Deus. Eu amo esse livro
E eu espero que você possa ler esse livro e amar ele tanto quanto eu. Fato número 2. O livro de Mórmon não substitui a Bíblia. Infelizmente, muitas pessoas falam que essa é a Bíblia dos Mórmons, mas é mentira, tá? Nós também acreditamos na Bíblia Sagrada, assim como acreditamos nesse livro. A diferença, como eu disse para vocês, é que eles foram escritos em continentes diferentes. Como vocês podem ver aqui, esse é um outro testamento de Jesus Cristo. Então, como na Bíblia nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento, aqui nós temos outro. Mas isso não significa que é outro evangelho, como muitas pessoas acham. Até porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E as mesmas verdades que ele revelava para o seu povo contidas na Bíblia, ele revelava para o seu povo contido aqui no livro de Mórmon. Então você vai encontrar no livro de Mórmon muitas semelhanças com a Bíblia. E não é porque esse livro copia a Bíblia, mas é porque foi revelado pelo mesmo Deus, o nosso Pai Celestial. E sabe uma outra coisa que foi revelada nesse livro aqui? Que você tem que se inscrever no nosso canal. Brincadeira, gente, não é verdade, tá? É óbvio que não fala isso no livro, mas é um fato. Você tem que se inscrever no nosso canal se você quer continuar acompanhando e aprendendo um pouco mais sobre o livro de Mórmon, sobre Jesus Cristo e sobre outras coisas. Vocês sabem que aqui nós falamos sempre de muitos assuntos que podem aumentar a nossa fé. Fato número 3. Jesus Cristo visitou o continente americano e esse relato tá aqui no livro de Mórmon. Eu sei que talvez é assustador ouvir isso, sendo que a gente sabe que Jesus Cristo vivia lá no Oriente Médio, mas de fato isso aconteceu. Vocês se lembram daquela escritura lá na Bíblia, em João 10,16, que Jesus Cristo fala que ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco? E nessa escritura ele fala que essas ovelhas ouviriam a voz dele. Essa escritura se referia às pessoas que viviam em outro continente, os filhos de Deus que não estavam lá. Sabemos que depois de ser crucificado, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E após estar com os seus apóstolos, Jesus Cristo foi então para o continente americano antes de voltar ao Pai. Esse relato no livro de Mórmon é de tirar o fôlego. Eu vou deixar para vocês um link aqui na descrição para que vocês possam acessar e ler e saber como foi a visita dele aqui nas Américas. E agora vamos finalmente para o fato bônus. Existem evidências arqueológicas sobre o livro de Mórmon, mas nós não devemos nos apegar a elas. Acreditem se quiser, muitas pessoas falam que não existem provas de que o livro de Mórmon é de fato verdadeiro, assim como nós temos provas da Bíblia. Mas existem sim várias evidências arqueológicas. A gente tem, inclusive, lá no nosso TikTok, vários vídeos falando sobre algumas dessas evidências. A questão é, Deus não trabalha com provas. Deus trabalha com fé. E é por isso que você não deve se apegar a provas arqueológicas para saber que de fato esse livro é verdadeiro. Você precisa receber o seu próprio testemunho. É muito interessante como o ser humano quer provar tudo o tempo todo, mas nós aprendemos nas escrituras da importância de exercermos a nossa fé. E é por isso que o livro de Mórmon mesmo faz um convite no livro, para que nós possamos receber a resposta de Deus a respeito da veracidade dele. E o convite é que você leia esse livro, que você ore a Deus perguntando se é verdadeiro, e claro, precisa orar com o coração aberto e sincero, com o real desejo de aceitar seguir a resposta que Deus te der. E então, depois de você orar, Deus promete que se você fizer todos esses passos, Ele vai te dar uma resposta. E eu quero falar aqui pra vocês que eu sei dessas coisas porque Deus me deu a minha resposta. Eu posso compartilhar com vocês a experiência tão especial e sagrada que eu tive em um outro vídeo aqui do canal. Mas eu quero dizer pra vocês que eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. Esse livro abençoou minha vida, abençoa a minha vida todos os dias e eu recebi uma resposta de Deus a respeito dele. E se você tem curiosidade em ler esse livro e conhecer um pouco mais, é só você clicar aqui no link que a gente está deixando na descrição ou mandar pra gente nos comentários que você quer receber esse livro. Aqui no Mais Fé nós vamos te enviar esse livro de presente. Você não vai precisar comprar, tá bom? A gente quer muito que você tenha a experiência de ler esse livro e de fazer esse desafio que eu propus pra vocês, tá bom? Ore a Deus e pergunte se esse livro é verdadeiro. Eu prometo que se você fizer isso, você vai receber a sua resposta. Se por acaso você tem alguma pergunta sobre o livro de Mórmon que não foi respondida nesse vídeo, deixa pra gente aqui nos comentários que a gente vai responder você, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, se te esclareceu as dúvidas que você tinha, curte aqui e se inscreve no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo vídeo, gente!